Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. É um prazer enorme, uma felicidade nós estarmos adorando a Deus nessa noite, no nosso culto. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso culto ainda, agora momento de exposição da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nós cremos que a palavra de Deus liberta, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus nos edifica, que ela nos repreende, que ela nos aconselha e que, acima de tudo, ela é uma bênção para as nossas vidas. Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada e, portanto, nós dependemos dessa palavra sobre a nossa vida. Minha oração é que o Espírito Santo nos dê atenção, no sentido de que Ele possa trabalhar em nosso coração, por meio dessa palavra, por meio desse culto, que nós possamos com humildade, com fome e sede de justiça, nos aproximar de Deus, porque é isso que Deus deseja e nós sofremos como igreja, como cristãos, quando nós não fazemos de Deus o nosso alimento, quando nós não precisamos e necessitamos de Deus. Nós sofremos muito como igreja, como família, como cristãos. Que Deus possa nos abençoar. Quero ler um texto da palavra de Deus nesse momento, que fala sobre a falta de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento de Deus é aquilo que sempre condenou o homem, sempre destruiu o povo de Deus. Deus diz isso, né? O meu povo foi destruído, é destruído porque lhe falta conhecimento. No Velho Testamento, Deus sempre faz essa menção, né? O povo não me conhece, isso está ligado à desobediência. Então, a falta de conhecimento de Deus é algo que traz consequências terríveis e eternas para o homem. E aí eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 3, verso 11, que fala justamente sobre isso, sobre a falta de entendimento, sobre a falta de conhecimento do homem em relação ao seu Criador. Vou ler o texto e vou orar por essa palavra. Diz assim, Romanos, capítulo 3, verso de número 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que compreenda, não há quem busque a Deus. Não há conhecimento de Deus, quem Ele é. É isso que esse versículo está dizendo, mas vamos já contextualizar aqui. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, abençoe essa palavra, que ela possa trazer fé ao nosso coração, conhecimento de Ti e uma vida santa diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz, que Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos nessa pregação. Nós te rogamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso versículo, Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 11, diz: não há quem entenda a Deus. Claro que o capítulo 3 de Romanos, a carta de Romanos, é uma carta bem teológica, bem doutrinária. E aí no capítulo 3, especificamente do verso 9 ao verso 19, o apóstolo Paulo está tratando sobre a condição natural do homem. A gente pode chamar isso da depravação total. Qual é a condição do homem após a queda? É isso que esses versículos, principalmente o capítulo 3, tem para nos ensinar aí de Romanos. Qual é a condição do homem após a queda? Como nasce o ser humano, como nasceu e como nascerá todo homem, filho de Adão, e pós a queda. E aí o apóstolo Paulo, em um desses versículos aqui, nos diz que não há
conhecimento de Deus. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Então, a primeira aplicação para o nosso coração da palavra de Deus é que falta conhecimento de Deus no coração do homem. Todo homem, seja ele filho de crente ou não, filha de crente ou não, todos os homens estão condenados em Adão por nascerem desconhecedores de Deus, desconectados de Deus, não compreendendo Deus, não entendendo Deus. Essa é a condição do homem. É uma condição de condenação. É uma condição de pecado. É uma condição de afastamento de Deus. É uma condição que não lhe permite, sozinho, encontrar Deus, conhecer Deus e buscar a Deus. O texto é muito claro. Ele diz: ninguém busca a Deus. E o que significa ninguém? Significa ninguém, né? Absolutamente ninguém. É isso que o texto diz. Então a falta de conhecimento de Deus é algo que está ligado à depravação espiritual do homem pós a queda. Os homens não compreendem Deus. Estamos naturalmente dispostos a coroar qualquer coisa menos a Cristo. Essa é uma verdade muito clara das Escrituras. É que ninguém busca a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo capítulo 3 nos fala sobre isso. Olha como isso já tem uma aplicação prática que é fácil da gente compreender. É que quando nós abordamos esse tema biblicamente, a falta de conhecimento de Deus, aqui já tem uma informação para a gente. É que nós, naturalmente, como seres humanos, filhos de Adão, nós nascemos debaixo do pecado, da condenação. Isso aqui é um conhecimento de Deus, e que muitas pessoas não têm. Eu digo isso porque eu não tinha. Eu nasci em lar católico, como muitos sabem, e faltava esse entendimento, faltava essa informação, faltava essa compreensão. E isso significa falta de conhecimento de Deus. Eu lhe pergunto, meu amado irmão, quantos nesse momento não têm esse entendimento? Não só católicos, mas outras religiões espalhadas pelo mundo. Quantos têm essa informação? E quantos têm nessa informação bíblica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão de Deus? Quantos têm essa informação? Quantos têm esse conhecimento e que levam esse conhecimento a sério? Quantos? Muitos não possuem. Portanto, muitos estão na escuridão, no desentendimento. E, portanto, falta conhecimento de Deus. Essa é uma verdade bíblica que deve ser proclamada, que deve ser ensinada a pessoas que estão ainda mergulhados na incredulidade, mergulhados em outras tantas religiões que não pregam e defendem isso. Isso precisa ser dito às pessoas, porque uma vez alguém me disse isso, quando eu era católico ainda, quando eu evidentemente não tinha entendimento da fé bíblica, da fé que flui da palavra de Deus. Inclusive, essa é a fé que a Bíblia reconhece como uma fé salvífica. A fé que flui da palavra de Deus é outra informação que falta às pessoas. Portanto, a falta de conhecimento é uma condição espiritual do homem, natural do próprio homem. Essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento de Deus traz muitas consequências aos homens. Eu citei aqui pelo menos 3. Claro que a falta de conhecimento de Deus vai levar o homem ao pecado, vai levar o homem à rebelião, vai levar o homem à desobediência de Deus. Essa é a verdade, né? E que pecados são esses? Eu poderia dar inúmeros.
né? Inúmeros pecados, mas eu separei aqui pelo menos 3. Né? O primeiro deles é a idolatria. A idolatria, e aqui nós poderíamos fazer uma exposição, uma pregação só sobre a idolatria. Porque a idolatria não se refere somente a você se prostrar diante de imagem ou adorar outros deuses. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que traz segurança ao nosso coração. Tudo aquilo que traz paz ao nosso coração mais do que a Deus. É isso que eu quero dizer. Mais do que a Deus. Né? A idolatria, você pode idolatrar você mesmo, seu filho, a minha filha, o dinheiro, enfim. O que traz mais segurança e paz do que Deus. Aquilo que nós não podemos viver. Aquilo que nos perturba. Quando aquilo é ameaçado, nos perturba. E aquilo tira o nosso sono. A Bíblia coloca isso como idolatria também, mas não é o nosso tema aqui. Nosso tema é a falta de conhecimento de Deus. E um dos seus efeitos é a idolatria. A adoração de algo que não seja Deus. O se prostrar de algo que não seja Deus. Aquilo que dá sentido à minha vida mais do que a Deus, portanto ocupa o lugar de Deus. Falando sobre idolatria, eu separei aqui um texto bem específico sobre idolatria, mesmo no sentido clássico, né? E a adoração a outros deuses, porque isso é bem comum. E aí o apóstolo Paulo chegou em Atenas, e a Grécia era, e ainda hoje é, mas principalmente nesse contexto aqui do mundo antigo, do primeiro século, era um país muito idólatra. Existia assim um panteão de deuses, quer dizer, um verdadeiro conjunto de deuses. E aí ele chega e o próprio apóstolo Paulo reconhece isso, né? Quer dizer, nos mostra como aquele país e aquele povo era extremamente idólatra. Lá em Atos 17, do versículo 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16, é o apóstolo Paulo chegando ali à Grécia, especificamente ali na cidade de Atenas. Diz assim o texto: enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade entregue à idolatria. Esse é o versículo 16. Né? Esse é o versículo 16. Continuando o verso 17. De modo que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali chegavam. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, discutiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhe alucinava Jesus e a ressurreição. E aí diz aí o verso 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois religiosos. Pois passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. E aí ele vai pregar, né, o Evangelho, né, o Deus, Criador do céu, céus e da terra. Mas, enquanto isso, o contexto dessa passagem é Paulo diante de um povo totalmente idólatra. O próprio texto diz, né, observou e se indignou com a idolatria. E o próprio apóstolo Paulo diz: olha, atenienses, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Mas quem que eles, né, adoravam, né, de uma forma geral? Muitos deuses estranhos. Muitos deuses que não é o Deus verdadeiro. Inclusive é isso que o apóstolo Paulo mostra para eles. Né? O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês têm muitos deuses. Né? Mas o Deus verdadeiro, ele não é carregado por mãos humanas. Ele não necessita de mãos humanas. Ele não é cuidado por mãos humanas. Ele é o Criador do céu e da terra. Então, o que levou aquelas pessoas à idolatria, biblicamente falando? O desconhecimento de Deus. O desconhecimento de quem Jesus era. O próprio texto diz isso, que os filósofos estoicos e epicuristas
Diziam, ele está anunciando outros deuses. E aí o texto diz, porque Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo e a ressurreição. Então eles desconheciam. E o desconhecimento de Deus, o desconhecimento de quem Jesus é, de quem Deus é, vai causar idolatria. Porque as pessoas vão adorar outros deuses, vão buscar outras religiões. E, portanto, não vão estar cultuando, se prostrando a um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma das consequências da falta de conhecimento de Deus é a idolatria. Quantos, meus irmãos, familiares nossos, amigos, colegas de trabalho, estão nessa condição de idólatras? Por quê? Porque adoram falsos deuses, porque seguem falsas religiões, seitas. E isso é uma condição que deve trazer indignação ao nosso coração, como trouxe ao coração do apóstolo Paulo quando viu a idolatria da cidade. Não é nada mais, nada menos a nossa missão do que trazer conhecimento a eles, como o apóstolo Paulo trouxe a esses atenienses, apontando quem é o Deus verdadeiro. Segundo, uma das consequências imediatas da falta de conhecimento de Deus é uma vida longe da vontade de Deus. É uma vida estranha à palavra de Deus. É uma vida alheia, alienada, quer dizer, afastada daquilo que Deus então ordena e deseja. É uma vida separada da verdade. É uma vida longe da obediência. É uma vida longe de amar a Deus. Porque amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, como o próprio Cristo nos colocou. Então, uma das consequências imediatas da falta de conhecimento de Deus é uma vida de pecado. Não é isso? Uma vida afastada da vontade de Deus. Porque a função da Bíblia, a função da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, é justamente apontar qual é o caminho. Quer dizer, apontar aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Apontar qual é a boa e verdadeira vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. A própria lei foi dada para isso. O Evangelho foi dado também para isso, né? Romanos 7, verso 7. Diz assim: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então Paulo está dizendo que a lei foi dada por uma função também muito específica, nos mostrar o nosso pecado. A lei foi dada como um espelho, para que refletisse a nossa condição, para que mostrasse a nossa depravação, para que apontasse o que pode, o que não pode, o que é desobediência diante de Deus. E assim, evidentemente, nos conduzir a Cristo, e assim também moldar o nosso caráter, de acordo com a vontade de Deus. Então, a falta de conhecimento de Deus nos leva a uma vida longe de Deus. Então, eu vou dar sempre o meu exemplo, né? Porque foi aquilo que eu vivi. Como eu nasci em lar católico, então tem muitas coisas que a gente, evidentemente, não tem entendimento. Por exemplo, todos, de uma forma geral, né, que não tem o conhecimento da verdade, que não tem o conhecimento da Bíblia, o que a Bíblia diz, que falta conhecimento de Deus, a maioria das pessoas entende que basta você ser um bom cidadão, basta você, por exemplo, não matar, não roubar, não mentir. Você pode ter a vida qual for, né? Você pode ter a vida de qualquer forma. Muitas pessoas têm esse entendimento, porque eu também tinha, né? Basta você ser um bom cidadão, não atrapalhar ninguém, né? Ajudar alguém, e aí você então está salvo, né? Quando você morrer,
vai ter a missa ali de corpo presente, vai ter a missa de sétimo dia, e você tem todos aqueles rituais, e aquilo é uma condição que lhe leva, né? O batismo é o seu reconhecimento de que você faz parte da igreja, o batismo ali, né? Pequenininho, infantil. Estou dando um exemplo aqui da religião que está mais próximo da gente, né? A religião católica. Então, assim, a falta de conhecimento nos leva a uma condição que não é compatível com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mas aqui eu quero deixar um convite para você, que não é crente ainda. Porque foi esse mesmo convite que o apóstolo Paulo fez a esses atenienses em Atos capítulo 17, quando ele falou que eles estavam andando no caminho errado, adorando falsos deuses, andando na mentira. O apóstolo Paulo disse assim, Atos 17:30. Deus, porém, não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso aqui é uma boa notícia. Que Deus não leva em conta a ignorância. Que Deus não leva em conta a falta de conhecimento dele. Mas nessa vida, escute bem, nessa vida, enquanto você viver, Deus lhe dá a oportunidade que você o reconheça como único e suficiente Salvador, o adore, viva para ele, siga os passos de Cristo e ele não leva em conta o tempo da sua ignorância. Os seus pecados, ele perdoa todos. Isso é uma boa notícia. Então não importa se você tem andado no erro, se você tem andado em outros caminhos. Esse é o convite que o apóstolo Paulo fez. Que Deus não leve em conta o tempo da ignorância, mas ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Terceiro, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da palavra. Isso, para os que são da igreja e também para os que não são, nos leva a todo tipo de crenças e superstições sem pé e sem cabeça, sem nenhum fundamento bíblico. Isso ocorre muitas vezes para aqueles que estão de fora da igreja, falta de entendimento. Você tem inúmeras superstições e rezas e crenças, né? Em todos os sentidos. Isso tudo é falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento de Deus. Inclusive isso aqui é um aspecto que você consegue observar de forma muito simples. E a Bíblia coloca isso para todos nós. As superstições, as crenças e inúmeras outras coisas que acontecem, que as pessoas creem, que eu também já criei em algum momento. Isso tudo é consequência da falta de conhecimento da palavra. A Bíblia diz isso de uma forma muito... É só você observar. Tudo isso. Isso, inclusive, até no meio do povo de Deus, infelizmente. Né? Crenças sem fundamentos. Ritos sem fundamentos. Práticas sem fundamentos bíblicos. Superstições. Né? Crenças dos mais variados possíveis. Sabe? Isso você vê, inclusive, no meio do povo de Deus. Isso é consequência de quê? De falta de conhecimento da palavra. De entendimento da palavra. Isso você observa com certeza demais. Isso não é novo, né? As crenças, as superstições dentro da igreja não é novo. Isso já está lá desde o primeiro século. Né? Olhe para os Colossenses, né? Tinha até um culto de anjos, né? Cultuavam os anjos e tal. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse para eles, né? Colossenses, capítulo 2, verso 16. Colossenses 2, 16. A partir do 16 diz... Colossenses 2, a partir do 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pela causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Verso 17. Essas
são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões enfetuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Aqui, o apóstolo Paulo está combatendo todo um falso ensino, falsas superstições dentro daquela região, dentro daquela igreja, dentro da região que aquela igreja se encontrava. Culto a anjos, visões que são frutos de mentes carnais, julgamentos por causa de uma coisa, por causa de outra, ou seja, famosas superstições e crenças que não existem, que não existia fundamento bíblico. O apóstolo Paulo está combatendo isso, e hoje não é diferente. Você vê com certeza, no meio do povo de Deus, no meio das igrejas mais diversas que existem, crenças, ritos, práticas que não têm fundamento bíblico. E aonde é que eu quero chegar? Isso é fruto de quê? A Bíblia diz, de falta de conhecimento, discernimento da palavra. É isso que nós estamos vendo. Então, existe pelo menos 3 consequências. Existem outras, mas eu coloquei pelo menos 3. Por falta de conhecimento de Deus, a idolatria, uma vida longe da vontade de Deus, e terceiro, uma vida cheia de superstições, heresias, falsos ensinos e crenças sem fundamento bíblico. 3. A falta de conhecimento de Deus é nos colocado como uma desobediência. A Bíblia faz essa menção. Eles não me conhecem. Aquilo é uma vida desconecta a mim. É uma vida que não me ama. É uma vida que vive afastado de mim. Porque o conhecimento de Deus, no sentido de conhecer, aqui é no sentido daquele que busca, daquele que vive. O conhecer aqui é nesse sentido, não é somente conhecer por conhecer, entender quem Deus é, mas é no sentido de viver a vida de Deus, que Deus deseja para todos nós. Isso faz parte da nova aliança, o conhecimento de Deus. Isso foi anunciado por Deus em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. O conhecimento de Deus faz parte dessa nova aliança feita em Cristo. Jeremias 31, verso 34. Deus então diz: não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Ou seja, isso faz parte da nova aliança. Deus então diz, nesse conjunto de texto aí que começa em Jeremias 31, verso 31. No verso 34 ele diz: não perguntarão mais, conhece a Deus? Porque todos me conhecerão. Farei com eles uma nova aliança. Ele está se referindo ao Evangelho e a Cristo. E dentro dessa aliança, aquele que tem Cristo, ele vai me conhecer. Ele terá conhecimento de mim. Porque escreverei no coração deles a minha lei. É isso que Deus diz. Então, isso faz parte da nova aliança, o conhecimento de Deus. Como Jó expressou lá no capítulo 42. Antes, eu só te conhecia por ouvir falar. Eu só tinha uma ideia de quem você era. Assim, por exemplo, era a minha condição enquanto católico. Eu poderia dizer como Jó. Eu só tinha uma ideia de quem você é. Mas como disse Jó, completando esse versículo, hoje eu te conheço, eu te vejo. Antes eu só conhecia você, Deus, por ouvir falar, mas hoje eu te vejo, eu te tenho. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 5. Ninguém é doutor em Deus. Ninguém se torna PhD em Deus. Ninguém conhece Deus de forma completa. Inclusive, quando nós nos colocamos nessa condição, quando nós já achamos que o que conhecemos de Deus já nos basta, nós nos assemelhamos aos moradores de Nazaré. As pessoas que conviveram com Jesus ali na sua infância. E a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo.
Porque eles achavam que já conheciam a Jesus. Ah, esse daí não é o filho do carpinteiro? Os seus irmãos não é Jesus, né? O carpinteiro? Os seus irmãos não estão aqui conosco? E a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres ali na sua casa. Aliás, na sua vizinhança, na região onde ele nasceu. Por quê? Porque eles achavam que já conheciam a Jesus. Quantos dentro da igreja? Quantos? E aqui a gente se inclui, que dentro da igreja está referindo-se a todos nós. Já acham que o que já aprenderam de Cristo já é suficiente. Que o que já fizeram para Deus já é suficiente. Que aquilo que compreenderam do Evangelho já é suficiente. E aí nós paralisamos, deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus de uma forma mais intensa. Porque como os moradores de Nazaré, nós já achamos que já conhecemos a Cristo. Eu já tomei a minha vacina. Eu já o aceitei. Nós devemos nos arrepender e rever se assim é a nossa postura. Isso cada um de nós sabe. Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. Se arrependa. Porque a Bíblia diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nunca nos faltará conhecimento de Deus, no sentido que nunca... Deixa eu dizer de outra forma, né? Nunca teremos o conhecimento suficiente de Deus completo. Sempre faltará mais um pouco. É isso que a Bíblia diz para todos nós. Conclusão. Quero concluir com João capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. João 17, verso 3. Como podemos conhecer a Deus? Por meio de Cristo. João 17, 3. Ora, a vida eterna é esta. Jesus então disse. Ora, a vida eterna é esta. Que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Só por meio de Jesus nós podemos ter o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nele mora, em Cristo, toda a plenitude do Altíssimo. Ele é a cópia, a medida exata, melhor dizendo, a medida exata de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Que se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que ir a Cristo em fé e arrependimento e tê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.